Boa noite a todos. Dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, comentaremos hoje o item intitulado Sonambulismo, as questões de número 425 a 438. Na questão 425, Allan Kardec pergunta aos espíritos: o sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se pode explicá-los? E os espíritos respondem: é uma independência da alma mais completa que no sonho, e nesse caso suas faculdades estão mais desenvolvidas. Ela tem percepções que não tem no sonho, que é um estado incompleto de sonambulismo. Então nós temos aqui na explicação dos espíritos para Kardec uma conceituação ampla e interessante, profunda, sobre a questão do sonambulismo. Nos diz é um estado de emancipação da alma mais aprofundado, mais distante, maior do que no sono regular, no sono comum, no sono de nós todos. Mas é mais além, a alma adianta-se, vai mais que isso. Nos fala a medicina que o sonambulismo é um transtorno comportamental do sono. Ela nos fala que, então, e nós sabemos disso, que durante os episódios de sonambulismo, o sonâmbulo ele pode se levantar da cama, ele pode caminhar, ele pode ir ao banheiro, ele pode se alimentar e praticar diversas ações até repetitivas e outras mais complexas. E isso tudo ele pode fazer, ele vai realizar estando num estado de inconsciência da mente. Então é uma coisa que é estranha, ele levanta-se como se estivesse desperto, age como se estivesse desperto, faz algumas práticas, alguns episódios, no entanto, ele está num estado de inconsciência, tanto que desperta e não se recorda, não se lembra de nada do que ele fez. Exemplo interessante disso, muito interessante disso, aliás, de um homem, de um sonâmbulo, que despertou durante a noite, morava perto de uma região montanhosa, subiu a montanha, escalou a montanha e despertou lá em cima da montanha. Interessante dizer que para resgatá-lo, a equipe de bombeiros especializada, com equipamentos específicos próprios, adequados a fazer o alpinismo, demoraram várias horas para conseguir resgatar o homem que estava ali. Um sonâmbulo que subiu de maneira interessante. Nos dizem os médicos que esses sonâmbulos, o sonambulismo é mais comum entre as crianças de 3 a 10 anos aproximadamente, e que vai, na maioria das vezes, desaparecendo quando a idade adulta vai chegando. Entre os adultos, o percentual é pequeno, é bem baixo dos episódios de sonambulismo, mas acontecem com frequência. A medicina desconhece as causas. Qual é a causa? O que é que causa, o que provoca esse sonambulismo? A medicina não sabe. Por que acontece? E sabem, por exemplo, coisas interessantes, que o sonambulismo vai ocorrer, iniciar-se aproximadamente entre 1 e 2 horas depois do sono. Depois que nós deitamos, que o sonâmbulo deita para dormir, 1 hora depois, 1 ou 2 horas depois, vai ocorrer esses episódios. Ou seja, isso vai ocorrer aproximadamente nas fases 3 ou 4 do sono. Vamos falar um pouco sobre essa questão das fases do sono, que são relevantes para o entendimento dos episódios de sonambulismo. Dizem a medicina do sono que nós dormimos e temos, no conceito moderno, 3 fases mais uma fase de sono REM. Basicamente, de maneira geral, poderíamos dizer, temos o sono REM, chamado rápido movimento dos olhos, a sigla em inglês, é um período de sono muito profundo, em que é chamado até por isso de sono paradoxal. Por quê? Nesse estado, as ondas elétricas, as ondas cerebrais, elas se assemelham às ondas da vigília. As ondas de quando nós estamos num estado de alerta. No entanto, estamos num estado de sono muito profundo. E as ondas cerebrais são semelhantes às ondas da vigília, semelhantes. E um outro fenômeno que acontece nesse chamado sono REM é que a pupila, os olhos se movimentam rapidamente.
E os pesquisadores fazem uma análise e vão verificar que essa movimentação se dá, na maior parte das vezes, no sentido horizontal. Despertado, a pessoa que dorme nessa fase em que está os olhos no sentido horizontal, e eles vão relatar sonhos que estão tendo em atitudes de horizontais. Em outras situações, quando o movimento se dá na vertical, o movimento dos olhos, são casos mais raros. No entanto, quando isso acontece, desperta o sono nesse momento e ele vai relatar episódios de sonho em que observa coisas que são na vertical. Outras situações ainda mais raras, quando as ondas cerebrais remetem ao estado de sono REM, e no entanto os olhos estão quase que fixos, pouco movimento, despertam e vão ver que eles estão observando algo à distância. Então concluem os cientistas que, na verdade, na realidade, realmente, nesse estado que é o chamado estado do sonho, que são quando nós sonhamos e quando nós nos relembramos dos sonhos, nós estamos com os olhos observando, tentando acompanhar as imagens dos sonhos, daquelas cenas que nós estamos vivenciando do sonho. E o sonho e os olhos tentam acompanhar, por isso esse estado. Mas o que é interessante também, nesse estado, por isso estado paradoxal, embora as ondas cerebrais, dissemos, são próximas da vigília, embora o movimento dos olhos, também existe um comando para que o nosso sistema neuronal do motor, os neurônios que responsáveis pelos movimentos, fiquem inibidos. Então o corpo não se movimenta, o corpo fica deitado, não se movimenta, só os olhos e a mente. Então esse é um estado onde não acontece, para a gente só dizer, o sonambulismo. Quando vai acontecer o sonambulismo? No estado do sono chamado não REM. Quando então acontece diferente, as ondas cerebrais estão bem lentas, num estado de relaxamento profundo. E o corpo, ao contrário do sono REM, relaxado, no entanto, ele não, os neurônios responsáveis pela área motor não estão bloqueados. Então nós estamos relaxados, estamos tranquilos, só que esse movimento não está bloqueado. Então, nesse momento, acaba sendo propício para acontecer os episódios de sonambulismo. Então, quando nós também sonhamos, né, só que como não existe bloqueio para o corpo, muitas vezes aqueles que têm essa capacidade, essa faculdade, se levantam, se movimentam, andam, vão aqui e vão ali, praticam atividades, e aí nós temos também um outro detalhe interessante para colocar, porque dizem muitos médicos que as ações são aquelas ações repetitivas. Mas nós vamos ver, por exemplo, tem um caso interessante de um professor de matemática, geometria, e ele estava envolvido com cálculo, com a solução de uma conta, de uma equação, que ele não conseguia resolver. Então ele nomeou 10 dos seus melhores alunos para auxiliá-lo na solução. E um desses alunos, relatando mais adiante, o que encontrou a solução, um desses alunos ficou 3 dias, a noite inteira, buscando a solução. No terceiro dia, à noite, já 1h da manhã aproximadamente, ele desistiu, parou. Vou dormir, chega, não aguento mais fazer conta. Dormiu. 1h. Quando ele despertou, qual não foi sua surpresa quando encontrou na mesa, onde estava antes trabalhando, tentando exercitar, a solução do problema. Ali escrito, com a sua letra. Ele havia despertado em estado sonambúlico e resolveu a questão. E resolveu de uma maneira que ele nem imaginava que fosse aquela solução. Então, vejam que não é automatismo apenas. Existe também uma questão de pensamento, de raciocínio. Isso nos remete ao que Allan Kardec nos traz. O que é o estado de sonambulismo? Como nos falam os espíritos? É um estado de desprendimento da alma. É o ser imortal que, se afastando do corpo e necessitando executar algumas tarefas que ele precisa do corpo, ele vai agir no próprio corpo, no entanto, com as potencialidades, com a capacidade que tem o seu ser imortal, com aquilo que Charles Richer chama de memória latente.
A memória latente é aquela memória que está no nosso perispírito, é o conjunto das nossas ideias, das nossas conquistas, das reencarnações, das experiências passadas, que estão acumuladas, estão arquivadas no nosso corpo espiritual. E no estado de desdobramento grande, qual o sonambulismo, nós podemos acessar essas memórias. E acessando essas memórias, podemos voltar e, utilizando o corpo físico, reagir e resolver soluções. O caso de um sacerdote, muito interessante também, que sabia-se que ele escrevia os seus sermões durante a noite e dormindo. Durante a noite, longos sermões escrevia durante a noite. Os amigos não acreditavam. Ficaram-lhe de tocaia, certa noite, na casa dele. Ele foi dormir, ficaram acompanhando, levantou, sentou-se à mesa, pegou o lápis e começou a escrever. Começou a escrever. Os amigos foram devagar, com um papelão, colocaram um papelão entre o rosto e o papel. Ele continuou escrevendo, até terminar. Terminou, e curioso, diziam eles, a cada página que terminava, ele lia em voz alta, e achando alguma coisa que não concordava, corrigia e continuava o texto. Terminado, ele voltou e deitou-se novamente. No dia seguinte, ele não se lembrava de que tinha feito, mas ele utilizava esse mecanismo. Então, são experiências que esse espírito tinha. Estava no seu arquivo, estava na sua memória, como nos fala Charles Richer, na sua memória que guarda as lembranças do passado. Então, é o ser completo que vai acabando por se manifestar. E será que isso teria alguma relação com a mediunidade? Nós vamos ver André Luiz, é muito interessante, nas obras de André Luiz, ele se refere muitas vezes à psicofonia inconsciente, à mediunidade inconsciente, como psicofonia sonambúlica, mediunidade sonambúlica, o médium sonâmbulo, ou seja, o médium inconsciente, porque o mecanismo é o mesmo. Na mediunidade inconsciente, a diferença é que na mediunidade existe o afastamento do espírito do corpo, só que é um espírito desencarnado que se comunica. No sonambulismo é o próprio espírito que vai dar as suas comunicações. Mas também isso é interessante. Nós vemos isso, por exemplo, em médiuns de cura. Médiuns de cura é muito normal, ele está lá aparentemente consciente, andando para lá e para cá, movimentando, só que é um espírito, um outro espírito que está, via de regra, né, um médico espiritual desencarnado que está comandando todo o processo. No tempo de Kardec também tinha uma mulher que fazia esse tipo de trabalho. Era uma mulher, no relato de Kardec, Revista Espírita de 1862, semi-analfabeta. No entanto, ela entrava em crise sonambúlica, em estado sonambúlico, né, em crise inconsciente, e saía a prescrever medicações, a prescrever orientações médicas e a curar diversas pessoas. E ainda ao tempo de Kardec, essa mulher já tinha ela desencarnou, morreu, foi para o outro lado. E Kardec, fazendo a codificação, resolveu fazer o quê? Consultá-la, evocar o espírito dessa mulher. E evocou. Ela veio para a reunião de Kardec e Kardec perguntou como que funcionava esse fenômeno. Como era isso? Era você mesmo que fazia ou eram espíritos? E ela revela que na maior parte das vezes, vejam bem, ela aqui, semi-analfabeta, na maior parte das situações era ela mesma, o seu espírito que fora do corpo acessava o seu conhecimento do passado, era ela mesma que fazia as orientações, ela mesma que procedia a cura. Em alguns casos, quando ela não conhecia, ela perguntava para outros espíritos que a esclareciam. Mas, em regra, era ela mesma que fazia as prescrições, em estado sonambúlico. Então nós vemos, o sonambulismo nos traz luz para a comprovação que, além do nosso corpo, existe um ser imortal. Este ser imortal que acumulou experiências, acumulou conhecimento, acumulou virtudes em várias vidas, no decorrer das diversas reencarnações. E em situações especiais, quais a do sonambulismo, esse espírito sai do corpo, traz as suas lembranças e age no corpo com as suas lembranças. No tempo de Kardec, era muito comum. Quando Kardec fala, é interessante a gente lendo as demais questões, Kardec fala de sonambulismo natural e sonambulismo provocado. O natural é esse que nós vimos, as ondas que vão, o espírito que sai naturalmente do corpo, né? E o provocado?
é o que nós chamamos hoje de hipnotismo, que eles chamavam de sonambulismo magnético. É o hipnotismo. Então a situação é a mesma. No tempo de Kardec, muitos haviam disso, saíam do corpo e eram entrevistados e traziam conhecimentos muito além do que o conhecimento que eles tinham enquanto na vigília, enquanto despertos. Mas em estado de sonambulismo, fora do corpo, traziam os conhecimentos do passado e traziam informações muito interessantes para Kardec. Isso tudo vem nos revelar, nos provar essa condição que nós temos. Somos seres imortais, vivemos não só essa vida. Entendermos também que, embora possamos ter nessa vida melhores condições intelectuais do que esse ou aquele outro, eventualmente, não quer dizer nada. Não quer dizer nada, porque o arquivo magnético, as memórias latentes do passado, nós não sabemos. Então, às vezes, muitas vezes, é uma limitação do corpo, algumas vezes uma limitação social, a alimentação que teve, a dificuldade que teve em casa, a falta de oportunidade para estudar, para aprender, e isso que fez com que alguém soubesse um pouco menos que a gente. E a gente se acha muito bom porque eu sei melhor mais que o outro. Mas eu tive muito mais oportunidade, me alimentei bem, família regular, tudo tranquilo. Então, é importante entender isso. Claro, nada acontece por acaso e nós temos que respeitar as dificuldades dos outros e ir auxiliando, entendendo que, como seres imortais que somos, essa nossa manifestação é uma manifestação parcial do ser imortal. Manifestação parcial do ser imortal. Porque somos muito mais que isso. Temos condições de ser muito mais que isso. E agindo no bem, com os pensamentos nobres, em prece, podemos desempenhar um papel um pouco melhor para o nosso mundo. Que Deus nos ampare a todos.